Muito boa tarde, nessa segunda-feira que é o hoje. Todo dia é segunda, porque todo dia é um presente que nós temos ganhado do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se anima, não desanima. Levanta a cabeça, vai fazer o que tem que ser feito, vai fazer aquilo que, quando lá na eternidade Deus te chamou à vida, ficou combinado entre você e ele, entre eu e ele. Cumpriu o que é para ser feito aqui sobre essa terra, que é multiplicar. Sim, crescer e multiplicar? Vamos em frente, gente. Ânimo. Vamos ler hoje Provérbios 13, que a palavra do Senhor nos diz assim. Para quem não me conhece, é Luziane Pereira Barcelos, o meu nome, sou terapeuta TRG. Eu moro aqui no Paraná. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está precisando, que está sofrendo. Tem outros que eu já fiz. Vai ajudar, porque assim, não é só em relação à Bíblia, né? Que é a palavra do Senhor, que é tido como uma religião, gente, mas não é religião, né? O livro de Provérbios, ele ajuda, ele tem ensinamentos para que você possa estar colocando em prática no dia a dia. Então, é de todo o coração que eu quis começar fazendo esse tipo de vídeo no YouTube. Eu nunca tinha feito nada aqui no YouTube, mas eu preferi começar pelo livro de Provérbios para ajudar as pessoas que estão sofrendo e às vezes não sabe o que fazer, como agir diante de uma situação difícil que está vivendo, tá bom, gente? Então curta, compartilha e se inscreve aí no canal. Dá um joinha, ajuda. Pessoal, Provérbios capítulo 13. Filho sensato aceita a correção do pai, mas o filho insolente não escuta a repreensão. O homem se alimenta com aquilo que fala, se alimenta daquilo que fala, mas o ventre dos injustos se alimenta da violência. Quem vigia a própria boca conserva a vida. Quem solta a língua caminha para a ruína. Gente, aqui eu já tinha até falado num outro vídeo que eu tinha e tenho um pouco desse defeito de falar bastante, falar até a mais que necessário, às vezes, assim, começar a falar e se empolgar. E às vezes a gente começa a falar e fala aquilo que não deveria nem ter falado. Então aqui a palavra do Senhor nos diz sobre isso, né? Pra gente vigiar, né? Pra conservar a vida e não cair aí em ruína, em enrascadas, né? Por ter falado uma coisa, depois vem certas pessoas que nós estamos conversando sobre isso, essas pessoinhas meio trevosas, ou que se deixa agir por pelas trevas, pelo pecado, pela influência de negativismo, sabe Deus o quê? Porque a gente tem visto todo dia isso acontecer no nosso dia a dia, né? Pessoas que não têm misericórdia, ímpias, injustas, maldosas. E o que acontece muitas vezes? A gente fala uma coisa, aquela pessoa usa aquilo que nós falamos para nos prejudicar. Já aconteceu algumas vezes comigo isso. Troca tudo que a gente fala que não falou o que falou, que a gente não falou o que a gente falou, e faz aquela salada de fruta e coloca a gente numa cilada e num problema. Aproveita aquilo que nós falamos para nos difamar. Vem com aquela conversinha mole, ai, que certo, meu amigo, vamos conversar. Vamos conversar um pouco. Ah, está acontecendo isso comigo. Daí você fala, comigo também. Está acontecendo isso. Depois, vai e fica falando para todo mundo e distorce tudo que foi falado e fala que você que falou. É muito importante, porque já me aconteceu muitas vezes. Então, a gente quer ser muito simpático e fala, e depois acontece isso. Vamos vigiar e orar. O preguiçoso muito quer, aqui perdão, gente, que a letra é bem pequena e eu preciso colocar perto para enxergar melhor. Capítulo 4, versículo 4. O preguiçoso muito quer e nada tem, mas o trabalhador satisfaz o apetite. O justo detesta a mentira, mas o injusto calunia e difama. Gente, é aquilo que eu acabei de falar, né? Da calúnia e da difamação. Aqui o rei Salomão está explicando para a gente ficar quietinho, para depois não cair nessa ciladinha da calúnia e difamação. Eu não falo assim, ó, que eu mereço
o que fizeram para mim muitas vezes. Eu não digo assim, eu mereço, mas eu fui responsável por ser ingênua e desavisada. Então você está tendo essa oportunidade hoje de não cair nisso, não cair nessa cilada de ficar falando com todo mundo aí, depois a pessoa usa tudo contra você e te difama. Usa o que você falou para te difamar, né? Porque dó as pessoas das trevas não tem nenhuma. Daí elas querem ter alguma vantagem sobre isso e elas fazem isso. Vai lá e difama para ganhar vantagem em cima da gente. Então, às vezes ela foi que falou mal de certa pessoa e você nem falou nada de mal, você até tentou ali amenizar a situação tal. E o que ela disse? Aqui você que falou mal, né? São seres das trevas, filhos das trevas. Então, vamos vigiar em nome do Senhor Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo tem poder e Deus é mais. Você me perdoa que eu tá falando assim, que você às vezes um dia for ouvir esse vídeo, não é dessa crença, dessa religião. Mas uma coisa eu quero falar para ti, aqui não é religião. Eu sou cristã, eu creio em Cristo, em Jesus Cristo, o único Senhor Salvador meu. Creio nisso, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Mas, independente, se você crê no bem, gente, independente da tua religião, nós estamos juntos na corrente do bem. Na corrente do bem para fazer o bem ao próximo, como a nós mesmos, ajudar a natureza, cuidar da natureza, cuidar do próximo, ter generosidade com as pessoas, ter compaixão das pessoas que estão sofrendo, ter solidariedade, sabe? Tantas virtudes. E você sabe, você que é da corrente do bem, você que é do bem como eu, você sabe tudo que é bom, independente de uma religião. Vamos seguir firme e dar as mãos. Então aqui está escrito, né? Muitos fingem ser rico e nada têm. Olha, muitos fingem ser ricos e nada têm. Outros parecem pobres e possuem muitos bens. Olha isso aqui. Essa Bíblia que é da minha falecida mãe, ela marcou isso aqui, ó. Olha que sabedoria, hein? Que sabedoria. Glória a Deus. O rico paga resgate por sua vida, mas o pobre não sofre ameaças. A luz dos justos brilha, mas a lâmpada dos injustos se apaga. A insolência só procura brigas, mas a sabedoria acompanha os que se deixam aconselhar. Riqueza conseguida de repente acaba diminuindo. Quem ajunta pouco a pouco se enriquece. Isso nós sabemos no nosso dia a dia, né? Que muitas vezes a pessoa ganha até um prêmio, mas ela não tem a sabedoria de administrar e ela acaba perdendo aquele prêmio. É rápido, né, aquele dinheiro. E na verdade, o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela é apegada aos bens materiais, então ela não sabe ali, ela acha que o dinheiro em si mesmo tem um grande valor, mas o que tem valor são as pessoas. Aquilo que nós vamos usar, o dinheiro, é bom, para conforto, etc, etc, todos. Porque Deus falou bem que Ele veio para ter, que nós temos vida e vida em abundância. Isso é importante. A riqueza, de repente, conseguida acaba diminuindo, né? Esperança que tarda deixa doente o coração. Desejo que se realiza é a árvore de vida. Quem despreza o conselho se arruinará. Quem respeita o mandamento será salvo. O conselho do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. Bom senso alcança favor, mas os caminhos dos traidores conduzem para a ruína. O homem esperto age com conhecimento de causa, mas o insensato manifesta sua estupidez. O mau mensageiro provoca desgraça, mas o mensageiro fiel traz a cura. Miséria e vergonha para quem rejeita a correção, honra para quem observa a repreensão. Desejo satisfeito é doçura para a alma, mas os insensatos detestam afastar-se do mal. Os insensatos detestam afastar-se do mal, né? A pessoa só quer viver na zoeira, só na zoeira, fazendo tudo errado, né? Como a gente vê muitos falando, né? E a pessoa acha que ainda tá fazendo uma grande coisa, né? A gente sabe o que a gente tá falando, né? Tem rodinhas por aí, que assim, não é pecado, né? A gente ter amigos, se divertir, ir numa festa, tomar alguma coisa.
O pecado é a pessoa desequilibrada, né? E que eu falo assim, e às vezes tá ali usando aquelas rodinhas de coisa para fazer planos de destruição de outras pessoas, de outras vidas. Isso sim é horrível e muito ruim. E vive acontecendo toda hora. Misericórdia, né, Deus? Misericórdia. Porque temos que rezar muito, orar muito para que a maldade e a violência diminua. E agir também. E mudar o nosso comportamento para contribuir com isso. Deus é mais. Deus é muito mais que toda essa maldade, gente. Então, deixa eu voltar aqui para ver onde eu estava, né? Quem caminha com o sábio se torna sábio. Quem se ajunta com os insensatos se torna mal. Que é a más companhia, né? Que o rei Salomão vem falando desde o primeiro capítulo lá, para nós nos afastarmos de má companhias. Para nós nos afastarmos, porque realmente aqueles hábitos acabam gerando também nós aqueles hábitos. E outra coisa também, às vezes, a gente está ali caminhando com essas pessoas e acaba acontecendo um problema por conta disso com a gente, né? Tem que cuidar. A desgraça persegue os pecadores, a paz e o bem persegue o justo. A herança do bom permanece na sua família, mas a riqueza do pecador está reservada para o justo. A lavoura do pobre dá rico sustento, mas pode ser perder por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama lhe aplica a correção. O justo come e se sacia, mas o ventre dos injustos passa necessidade. Pessoal, então gostaria de falar para vocês, hoje vai ser um pouco mais rápido, né? Mas assim, que ali tá falando sobre quem ama seu filho, repreende com a vara, mas gente, pelo amor de Deus, o que Deus está falando ali? Está falando para nós em respeito da sabedoria, do discernimento, da correção, no sentido que se nós buscamos a sabedoria, se nós buscar o conhecimento, o discernimento, nós teremos o bom comportamento e através desse bom comportamento nós vamos colher frutos que vai dar mais entendimento, mais discernimento e nós vamos pedir mais sabedoria a Deus, vamos buscar mais conhecimento. É um ciclo de atitudes que se alimentam. Então, quando o Senhor fala ali da vara do filho, é ele também para nós. Não é como as pessoas pensam, ali está escrito, então vamos fazer. Gente, vocês sabem o que eu estou falando. Não é bem assim. Então, nós fazemos o mal, nós colhemos e Deus nos repreende através da sua palavra, dizendo assim, aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Porque o plantio é uma escolha, mas a colheita é obrigatória. Então, ali, quando Deus fala isso, para nós aceitarmos essa vara que é no sentido de correção de comportamento, correção espiritual. E tem gente que vai ali usar para fazer maldades, usar essa palavra aqui, gente. Até isso. Para interpretar do jeito que bem entende na tua cabeça. Tá, pessoal? Então, eu espero que eu possa ter ajudado, contribuído com vocês alguma coisa hoje. E falar para vocês que eu desejo de todo o coração que essa palavra, esses vídeos cheguem a pessoas que estão sofrendo, estão chorando, sim, estão no fundo de um poço, precisando de uma ajuda, precisando ouvir uma palavra. Eu tenho essa palavra para te dar. Deus existe, ele te ama. Ele ama você. Talvez você ache que você não merece, mas você merece. Você é um filho amado de Deus, uma criatura amada, e eu falo para ti, não importa o pecado que você cometeu, se a partir de agora você falar assim, eu me arrependo, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura e seguir no seu caminho. Me dê sabedoria, Senhor, me dê entendimento. Me ajuda a ser diferente, me ajuda a me comportar diferente, Senhor. Ele vai te tirar dessa situação que você se encontra.
Sabe, gente, eu me emociono porque eu sei que tem muita gente sofrendo. Tem criança sofrendo, tem gente idosa sofrendo, adulto e muitas pessoas. E que eu posso dar? Eu não tenho ouro nem prata para dar para vocês. Então, eu me dispus a minha boca, o meu tempo e meu coração para estar aqui falando a palavra do Senhor e falando uma palavra para vocês. Que, em primeiro lugar, nós temos que buscar a força que vem do Senhor, do alto, não importa a situação horrível que você está passando. Depois, e você vai conseguir também, às vezes, com uma ajuda médica, uma ajuda de um terapeuta, como eu sou terapeuta, uma ajuda de um outro profissional importante, é você ter forças e buscar. Não desista, Deus é contigo, Deus é mais. Eu espero poder ter ajudado vocês, gente. Um abração e até mais. Tchau, tchau.